Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria da realidade que tenta, olha só, unificar tudo, da física quântica até a cosmologia e, pasme, até a consciência. E o mais doido, tudo isso nasceu de uma única pergunta. Certo, vamos tentar entender essa ideia. É uma proposta bem radical, né? Imagina que uma partícula, naquele estado de incerteza, não está só esperando a gente olhar para ela. Não. A teoria sugere que ela já sabe que vai ser observada e escolhe o que fazer antes mesmo da gente chegar. O resultado não é aleatório, ele é premeditado. Pois é, isso vira de cabeça para baixo tudo o que a gente entende sobre o tempo. É como se o futuro não fosse uma folha em branco, mas sim um roteiro que o presente, de alguma forma, já conhece e tem que seguir. E é aqui que a gente vê a diferença gritante. A física que a gente conhece, a interpretação de Copenhague, diz que quando a gente observa, a gente causa o colapso de forma aleatória. Essa nova teoria inverte tudo. A escolha já foi feita e ela foi influenciada pela nossa futura observação. O ato de olhar não cria o resultado, ele só revela o que já estava decidido. Isso é o que chamam de retrocausalidade, o futuro dando um empurrãozinho no passado. Bom, e essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Se não é o acaso que decide, então tem que ter alguma coisa, algum mecanismo, uma regra que define qual vai ser o resultado final. E aí que a teoria joga na mesa a sua peça-chave. A grande regra que comanda o universo não seria uma força misteriosa, seria um algoritmo. Conheçam o MOSSE, Modelo de Otimização de Consistência Estrutural. Pensa nele como, sei lá, o sistema operacional do universo. A única diretriz dele, a única função é garantir a consistência. Ele simplesmente não deixa a realidade entrar em contradição. E a consequência disso é maluca. A probabilidade quântica que a gente tanto estuda seria, na verdade, uma ilusão. O M. Moser não joga com chances. Ele analisa todos os futuros possíveis e simplesmente manifesta o único caminho que é logicamente consistente do início ao fim, garantindo que o universo nunca, jamais crie um paradoxo. Isso nos leva ao próximo grande desafio. Tá, para essa retrocausalidade funcionar, a informação tem que de alguma forma viajar no tempo. Como? Como isso aconteceria na prática? Bom, a teoria sugere que a realidade tem a sua própria infraestrutura de comunicação, quase como se fosse uma internet cósmica. E o candidato para ser essa rede cósmica é um velho conhecido nosso, o campo de Higgs. A gente normalmente pensa no Higgs como a partícula que dá massa para as coisas. Mas nessa teoria ele ganharia uma segunda função, que seria fundamental ser o canal por onde a informação do futuro consegue fluir de volta para o passado. Ok, vamos lá. Vamos seguir o fluxo da informação passo a passo. Primeiro, no futuro, alguém faz uma medição. Esse ato gera um sinal, um tipo de bit de consistência, que viaja para o passado usando o campo de Higgs como estrada. Esse sinal avisa o MOSSE qual resultado precisa acontecer para tudo fazer sentido. Aí o MOSSE seleciona o único caminho do passado que leva a esse resultado e, puf, torna ele real. Todas as outras possibilidades são simplesmente descartadas. Beleza. Com essa base montada, a teoria não para por aí. Ela fica ainda mais ousada. A ideia é usar essa mesma lógica para tentar resolver alguns dos maiores quebra-cabeças da cosmologia. E é impressionante como a teoria se encaixa. O emaranhamento quântico, por exemplo, aquela ação fantasmagórica à distância, não seria nada disso. Seria só o MOSSE garantindo que as medições de duas partículas que um dia estiveram juntas continuem consistentes, não importa a distância. Matéria escura, energia escura, tudo isso também ganhou uma nova cara, sendo interpretado como ações do MOSSE para manter a lógica do universo em ordem. Então, deu para perceber, né? O objetivo aqui não é só explicar um fenômeno aqui e outro ali. O que está sendo proposto é a planta baixa, a arquitetura fundamental da realidade em si. Um universo que funciona como um grande computador governado pela lógica. Mas como seria essa arquitetura? Bom, agora se prepara, porque a proposta vai muito além do que a gente está acostumado. A teoria sugere que a estrutura real da realidade não tem 4, mas 24 dimensões. Vamos começar pelo tempo. Esquece uma única linha que vai do passado para o futuro. A gente estaria falando de 8 dimensões de tempo. Essa complexidade toda que daria ao MOSSE o espaço de manobra para calcular e gerenciar todos os futuros e passados possíveis, garantindo a tal da consistência. Depois, 8 dimensões de espaço. Muito além do nosso comprimento, largura e altura.
Essas dimensões extras seriam o palco onde a matéria e a geometria realmente existem. E talvez de onde coisas como a matéria escura poderiam vazar para o nosso universo que a gente consegue ver. E por último, a parte mais abstrata, 8 dimensões de luz. E aqui, luz é mais uma metáfora para a informação e para a própria consciência. Seria o domínio onde a informação pura existe e de onde a nossa consciência interage com o resto da realidade. E todo esse cenário de 24 dimensões é basicamente o playground do Mussi. É a partir dessa estrutura gigantesca que o nosso universo de 4 dimensões que a gente percebe é construído, sempre seguindo a regra da consistência. Tá, e a gente? Onde a gente entra nessa história toda? Bem, a consciência seria a chave que liga o motor. O nosso ato de observar, de medir algo, ativa o Mossê e força ele a escolher um caminho consistente. O que a gente sente como livre-arbítrio não seria uma escolha totalmente livre, mas sim o nosso papel em forçar a realidade a se resolver. É como se a gente estivesse navegando num rio com várias rotas, mas todas elas levam inevitavelmente a um destino consistente. No fim das contas, a teoria se resume a isso. Um cosmos unificado não por forças aleatórias e caóticas, mas por um único e poderoso algoritmo de consistência. O que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se o universo é um grande programa de computador rodando para manter a lógica, o que somos nós? Será que somos os usuários, fazendo as escolhas que definem a realidade? Ou será que somos só mais uma parte do código, executando uma função que já estava escrita desde o começo? Fica aí a reflexão.